Fala, meu amigo. Hoje nós vamos trazer uma mensagem poderosa. Alguém que quase ninguém fala na Bíblia, mas que traz uma mensagem muito importante. E o tema dela é Eutico. Quando o corpo está no culto, mas o coração, ele está na janela. O nosso texto base, ele é Atos 20, do 7 ao 12. E Atos 20, do versículo 9, diz assim: assentado numa janela, um certo jovem, por nome Eutico, que caiu num profundo sono. Essa aqui não é apenas a história de um rapaz que dormiu no culto. Lucas faz questão de registrar detalhes. Era jovem, estava dentro da igreja, estava ouvindo um dos maiores pregadores da história, estava numa reunião, no primeiro dia da semana, estava perto dos irmãos e mesmo assim caiu. Isso nos ensina uma verdade muito poderosa. Estar perto das coisas de Deus não garante que alguém esteja vigilante. Há pessoas que estão dentro da igreja, mas já estão caindo há muito tempo. E nós vamos trabalhar alguns pontos aqui. E o primeiro ponto que eu quero colocar aqui é: Eutico estava no lugar certo, mas na posição errada. O texto fala aqui, assentado numa janela. A janela, meu irmão, é um lugar de indecisão. Você nem está totalmente dentro, nem está totalmente fora. É o lugar de quem quer os benefícios da igreja, mas continua olhando para o mundo. E muitos crentes hoje vivem na janela. O que quer dizer? Um pé na santidade, o outro no pecado. Um olho na Bíblia, o outro nas redes sociais. Uma mão levantada no culto e a outra agarrada nos desejos da carne. Jesus falou algo muito semelhante. Ninguém pode servir a dois senhores. Mateus 6:24. Quem vive na janela, meu amigo, corre o risco seríssimo de cair do lado de fora. Por quê? O diabo raramente ele tira alguém de dentro da igreja de uma vez. Primeiro, ele leva a pessoa para a janela, porque quem vive dividido já começou a cair. Outro ponto, o sono veio antes da queda. O texto diz assim: caiu no sono profundo. Lucas não diz que ele caiu primeiro. Ele primeiro dormiu. A queda física ela foi consequência de algo que aconteceu antes. E esse é um princípio espiritual. Ninguém cai de repente. Antes da queda, existe o sono espiritual, o relaxamento espiritual, a falta de vigilância, a falta de oração, a falta de comunhão. Jesus alertou: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Mateus 26:41. Pedro também escreveu: sede sóbrios e vigiai. 1 Pedro 5:8. O problema não foi a altura da janela. O problema foi o sono. Muitos, meu amigo, querem vencer o pecado, mas não quer vigiar. Querem uma vitória sem ter uma disciplina. Mas toda queda visível começou com um adormecimento invisível. Outro ponto. Quanto maior a altura, maior é o tombo. O texto fala assim: caindo do terceiro andar. O detalhe do terceiro andar, ele não está aqui por acaso. Quanto mais alto alguém está, mais perigoso vai se tornar a queda. Isso vale para líderes, vale para pregadores, obreiros, cristãos experientes. Paulo escreveu aqui: aquele, pois, que pensa estar em pé, veja para que não caia. 1 Coríntios 10:12. Ninguém está acima da possibilidade de cair. O orgulho, ele costuma derrubar mais gente do que a fraqueza. A experiência, meu amigo, ela não substitui a vigilância. Quem para de vigiar porque acha que já sabe tudo, está muito perto da queda, mais do que imagina. Outro ponto, a queda de um afeta toda a igreja. Quando o Eutico caiu, toda a reunião foi interrompida. Paulo parou de pregar, a igreja desceu, todos ficaram abalados. E isso aqui revela algo muito importante. Nenhum crente cai sozinho. O pecado ele é individual, mas as consequências elas são coletivas. Quando alguém cai, a família sofre, a igreja sofre, os amigos sofrem, o testemunho sofre. Por isso Paulo ensina: levai as cargas um dos outros. Gálatas 6:2. Sua vida, meu amigo, não afeta apenas você. A sua firmeza
fortalece pessoas. Só que a sua queda também impacta pessoas. Outro ponto, Paulo não ficou apontando o erro, ele correu para socorrer. O texto diz aqui, Paulo desceu, inclinou-se sobre ele e o abraçando. Observe a atitude de Paulo. Ele não disse, eu te avisei. Ele não disse, não, a culpa é dele. Quem mandou ele dormir? Quem mandou ele ficar na janela? Ele correu para restaurar. Isso revela o coração de Cristo. Quando Pedro caiu, Jesus restaurou. Quando o filho pródigo voltou, o pai o abraçou. Quando a ovelha se perdeu, o pastor foi buscá-la. Igreja madura, meu amigo, não é aquela que aponta quem caiu. É aquela que trabalha para restaurar quem caiu. E para a gente finalizar, a graça de Deus, ela é maior do que a queda. O texto diz, a sua alma nele está. O rapaz estava morto, mas Deus trouxe vida novamente. A história, ela poderia terminar com uma tragédia, mas ela terminou com um milagre. Isso aponta para o verdadeiro evangelho. Há quedas que parecem definitivas aos olhos humanos, mas não para Deus. Pedro caiu, Davi caiu, Jonas caiu, Marcos falhou, mas Deus os levantou. O mesmo Deus que ressuscitou o Eutico, ele continua restaurando vidas hoje. Eutico não caiu porque estava longe da igreja. Caiu porque estava perto, só que ele estava longe da vigilância. O perigo não é apenas estar fora da casa de Deus. O perigo é estar dentro dela e dormir. E só para a gente concluir, quando nós olhamos para Eutico, encontramos 3 advertências. Primeira, não viva na janela. Decida logo do que lado você está, meu amigo. Segundo, não permita o sono espiritual. Vigia antes que a queda aconteça. E o terceiro, se alguém cair, seja como Paulo, corra para restaurar. E talvez hoje Deus não esteja chamando alguém que caiu. Talvez Deus esteja chamando alguém que ainda está sentado na janela. Então, se você chegou até aqui, já dá um like aí, curte, comenta e compartilha. E se inscreve aí no meu canal, porque toda semana eu vou trazer uma mensagem nova para você. Por hoje é isso. Tchau, obrigado.